vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao meu ateliê Lohane Nayane. Hoje eu quero falar com vocês sobre um pouquinho dessa fase maravilhosa que estou vivendo. Isso mesmo, estou aqui gravidíssima, esperando a minha princesa, né? Minha linda, maravilhosa, minha fofurinha. Hoje, dia 16 de junho de 2023, estou gravando esse vídeo para contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o meu trabalho em relação à minha gestação, né? Nesse período, desde a descoberta até o momento atual. E logo vocês vão ver esse vídeo, eu vou postar ele mais pra frente, porém vai ser muito rico em conteúdo sobre a minha experiência com esse período, como eu me adaptei em relação ao meu trabalho. Eu quero ajudar você, que caso você passe por essa situação linda e maravilhosa, né, ou conheça alguém que esteja passando por essa situação e que esteja aí um pouquinho perdido em relação à rotina, à organização do trabalho, quero ajudar você com a minha experiência real do que eu tenho vivido até o momento, tá bom? Bora lá? Bom, pessoal, eu quero começar falando com vocês a respeito aí do nosso planejamento para 2023, né, que nós fizemos em dezembro. Fiz aí uma sequência de 30 vídeos para poder orientar você a programar e produzir o seu plano para 2023, com muitas metas, muita melhoria, mudança de mentalidade, um plano rico. Se você ainda não viu, vou deixar aqui no card para você. E aproveita para passar lá e dar uma olhadinha. E eu também fiz o meu planejamento para 2023. Eu fiz um planejamento e o Senhor fez outro, né? O Senhor agregou uma bênção aí no meu planejamento de 2023, então eu precisei reformular algumas coisas e modificar. Em dezembro nós fizemos todo aquele passo a passo, eu fiz o meu aqui pessoal, tanto o meu como pessoalmente, né, e também do meu ateliê. Porém, em janeiro eu descobri a minha fofurinha, descobri que eu estava esperando aqui a minha princesa e eu precisei fazer algumas modificações e alterar novamente todo o meu planejamento, porque ele seria uma nova fase a partir daqui, né? Desde que eu descobri que eu estava grávida, eu precisei modificar tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional. Então eu precisava adaptar o meu planejamento a essa nova realidade. E foi assim que tudo começou. Em janeiro eu fiz algumas mudanças. Quando eu descobri, né, a minha gestação, sempre quis ser mãe, porém eu não tive plano por escrito ainda de datas. E o Senhor me enviou esse presente lindo agora em 2023. Porém, quando eu descobri, bate aquela sensação de, meu Deus, como vai ser que eu vou fazer, né? Mas foi muito bom, foi muito gratificante. Desde o início eu só quis agradecer. A todo momento a palavra em relação à minha gestação foi gratidão a Deus pela oportunidade de gerar uma vida, né? De ser mamãe de alguém. E é um presente, né? Já é uma prosperidade, que a gente tanto busca ser próspero em tudo, e um filho é sempre uma prosperidade, né? Um sinal de prosperidade. Então você está gerando uma vida. Desde então eu só agradeci. Sendo assim, eu já comecei a pensar logo assim no meu trabalho, porque como a gente trabalha autônomo, né? Trabalhamos por conta, temos empresa, nós precisamos nos preocupar com essa questão. Porque, por exemplo, eu trabalho hoje com encomendas, então eu tenho prazos, né? Trabalho com prazos. E logo a primeira coisa que eu pensei foi isso. Como que vai acontecer com os meus prazos? Porque eu vou precisar me ausentar por um período para cuidar da minha neném. E aí, como que vai ser? Então, eu já sentei, né? Agradeci primeiramente, orei, agradeci a Deus pela oportunidade. Fiquei um pouquinho com medo, que é uma coisa que é nova, né? Ainda não está esperando dessa forma, tudo muito novo pra gente, que é mamãe de primeira viagem, papais, né, de primeira viagem. Eu e meu esposo ficamos muito felizes, mas um pouco assustados com a situação. Mas em relação ao trabalho, uma das primeiras coisas que eu comecei a pensar foi na minha agenda. E eu quero falar com você como que eu fiz em relação à minha agenda. Começou, primeiramente, teve essa questão na minha mentalidade. Pensei, vai dar tudo certo, vou me organizar. E já pensei positivamente, né? Não como um problema, mas como uma solução, né? Como uma evolução para a minha vida. Passaria aí de artesã para mamãe, né? Com um nome a mais, uma responsabilidade a mais, graças a Deus. E aí eu já pensei logo na minha agenda. Em relação à agenda, como que eu já logo identifiquei? Como a gente trabalha com prazos, eu precisava me organizar para poder atender as minhas clientes da melhor forma possível e também me organizar para que o meu planejamento financeiro não tivesse gargalos no decorrer do período. Eu descobri minha gestação em janeiro, eu já estava com 3 mesinhos quando eu descobri, né? Já tinha 3 meses
demorei um pouquinho, né, pra poder saber que essa furfurinha tava aqui. Então já logo pensei, nossa, eu tenho 6 meses praticamente pra me organizar e me adaptar. E tem tanta coisa pra fazer. E nós precisávamos fazer algumas alterações aqui em casa. Então nós precisamos modificar, fazer uma reforma. Porque a nossa casa precisava de reforma já, só que aí a gente teve que antecipar esse planejamento, né? Agregar ele ao plano de 2023 para poder pelo menos receber a nossa neném com um pouco mais de conforto, né, e tranquilidade. Porém, virou-se uma mudança muito brusca, porque a gente precisou mexer com casa, eu precisei adaptar o meu trabalho e a gestação. Graças a Deus eu tive uma gestação, estou tendo, né, então no momento uma gestação muito tranquila, e que não é todo mundo que tem, né? Muitas mulheres passam muito mal e tudo mais. Então, esse é o intuito do vídeo, ajudar você a se organizar em relação a isso, porque não é fácil. Aqui em casa foi essas 3 coisas novas, né? Tanto a questão da mudança, da reforma na minha casa, quanto do meu trabalho e também do meu corpo, né? Da minha situação de saúde em si. E aí, em relação à agenda, a minha primeira questão foi a mentalidade, que eu já mudei, já pensei positivo, em ser grata a todo momento. E depois, em relação à minha agenda, como que eu ia organizar a questão dos prazos. Eu decidi que eu ia já, assim que eu descobri, eu fui na consulta, fiz os exames, tudo certinho. E quando eu estava mais ou menos com 4 meses, que já estava um pouquinho mais estabilizada, né, na mente, eu divulguei para as minhas clientes que eu estava grávida e que a minha agenda de 2023 seria antecipada, né? Justamente pelo fato de que eu precisaria de um período aí no final do ano para poder receber a minha neném. A qualquer momento ela podia nascer, então eu sentei e analisei qual o prazo que eu preciso para poder confeccionar as minhas peças e para quando ela vai vir, né? Quando ela vai nascer. A data do parto era início, primeira semana de agosto, e eu fechei a minha agenda em 10 de junho. Então hoje, dia 16 de junho, a minha agenda já está fechada para encomendas desde o dia 10. Por quê? Terceiro trimestre, né, nem pode vir a qualquer momento, então eu precisava desse prazo para poder estabilizar as minhas encomendas, receber as encomendas, produzir e ter um tempo aí para só aguardar a chegada dela. Isso em relação ao meu trabalho. Então, o que eu pensei de início? Vou marcar isso lá em janeiro, né? Já programei que a minha agenda de encomendas seria feita até junho, que é agora o mês que nós estamos. E depois de junho, eu retornaria provavelmente em meados de setembro, outubro. Porque vai depender de como vai ocorrer as coisas daqui para frente. Porém, eu antecipei justamente porque tem clientes minhas que fazem os bebês, as crianças, né, os presentes, tem aniversariante, tem cliente minha com datas para mês de julho, agosto, setembro, outubro. Então, lá em janeiro eu já estabilizei, em fevereiro eu já estabilizei a minha agenda, antecipei a minha agenda do ano todo. Então, as clientes que tinha cliente, por exemplo, para julho, para agosto, setembro, outubro, até dezembro, já realizaram a sua encomenda no início do ano para que desse tempo de confeccionar. Então, como eu trabalho com retiradas, né? Eu trabalho com 50% de entrada e 50% na retirada. Elas fariam a entrada lá no início para poder fechar a encomenda, finalizar o pedido e no final do ano, na data que ela tivesse, a peça já estaria pronta, seria só retirar. Então, dessa forma, foi mais simples para mim atender as minhas clientes da melhor forma possível, não deixar de atendê-las e também estabilizar o meu trabalho, porque eu antecipei produção de peças do final do ano, né, para que agora em junho e julho eu esteja somente aguardando a chegada da minha neném. Mas, paralelo ao meu prazo aí de encomenda que eu fiz dessa forma, peguei lá fevereiro e abri a minha agenda até dezembro. Paralelo a isso, eu já estava fazendo peças de pré-pronta entrega. Eu trabalho com pré-pronta entrega e pronta entrega também, só que com um fluxo um pouco menor, né? Às vezes a pessoa procura, Lohane, você tem a vela tal, um número tal, da idade tal, para, vamos supor que hoje é sexta-feira, hoje é quarta-feira, a pessoa precisa para sábado. Se eu tiver a numeração, eu monto para a pessoa a peça, porque eu já tenho alguns itens e números pré-prontos, né? E aí, pré-prontos. Então, o
que aconteceu? Eu já pensei logo, vou antecipar a minha pré-pronta entrega e as minhas pronta entregas. Então, desde fevereiro, paralelo à minha agenda disponível até dezembro, eu vim trabalhando aí com peças pré-prontas. Preparei muitos números de várias cores, vários formatos, né? Dentro da minha rotina e da minha realidade de investimento de material também. Mas desde então eu produzi muitos números de velas, muitos apliques e detalhes para que eu pudesse ter pronta entrega até o final do ano. Por que eu fiz isso? Para que o meu ateliê não pare. Como eu trabalho por conta própria, eu preciso, não posso deixar o meu trabalho estagnar. Eu vou tirar assim que a minha neném nascer, vou tirar um prazo para poder cuidar dela e tudo mais, também restabelecer a minha saúde. Claro que a gente tem direito à licença, porém eu quis também deixar aí já antecipado para o meu retorno e no decorrer do ano, né, igual foi para trás, já uma base para mim ter caso minhas clientes procurem de última hora, aquela pessoa que não consegue fazer a encomenda antes, né, com antecedência, precisa ali de uma peça, ela já vai ter. Então eu tenho peças prontas aqui de pré-pronta entrega, peças de pronta entrega. Não fiz um mundo de peças, mas fiz as peças mais procuradas e utilitárias para que eu não deixe de atender as minhas clientes nesse período. Por exemplo, nós estamos hoje dia 16 de junho, se a minha neném vier nascer no final do mês que vem, nesse período aqui que eu não tiver encomendas, eu vou ter peças disponíveis para poder a venda de pronta entrega, né? Mesmo que eu retorne depois. Assim que ela nascer, eu vou fazer uma pausa, mas assim que eu retornar, eu vou ter peças prontas para poder já voltar aí com uma bagagem legal. E para que meu ateliê não fique totalmente com as portas fechadas, né? Meu esposo está aqui em casa, ele me ajuda muito. Vai ter aí, se alguém precisar de alguma peça, vai ter como vir só retirar. Eu não vou montar, né? Assim vai ter as retiradas das encomendas e também as peças prontas, que vai ser só a pessoa vir buscar. Eu tenho muitas peças já disponíveis à pronta entrega. As pré-prontas vão ficar por um período também até quando eu voltar, pelo fato da manutenção e da montagem, porque não tem como, né? A gente tira a licença justamente para esse período, para você poder se entregar de corpo e alma ao seu bebê e ao seu corpo também, para poder restabelecer a sua saúde. Então, resumindo, né, eu fiz dessa forma. Eu antecipei a minha agenda, lá em fevereiro eu já abri minha agenda até dezembro. Claro que muitas mamães, muitas pessoas não quiseram antecipar, porque para elas às vezes não era viável pelo fato de não ter escolhido o tema, de não ter a condição financeira naquele momento, né, para antecipar uma peça lá no final do ano, porque eu trabalho com encomendas, mas as minhas encomendas são abertas geralmente de 3 em 3 meses. Então, eu antecipei aí 10 meses à frente, né? Mas muitas pessoas realizaram sim dessa forma, foi muito bom. Então, eu antecipei em fevereiro e já abri a minha agenda até dezembro. E ainda assim, confeccionei nesse período inúmeras peças aí, de números de velas e algumas velas também a pronta entrega e pré-pronta entrega, para que eu tivesse um respiro no decorrer do ano, enquanto a minha neném crescia. Em meio a isso tudo, eu precisei modificar aqui o ambiente do meu ateliê. Vocês estão vendo que eu estou numa parede totalmente lisa. Na verdade, essa parede aqui era justamente o fundo onde eu tinha a minha bancada. Porém, hoje, onde era o meu ateliê, o meu cantinho, né, que era uma parte aqui em L, hoje se tornou um outro ambiente da casa que eu precisei mudar. Como eu falei com vocês, que a minha casa precisa de reforma, e aí eu vou passar o meu ateliê para outro lugar. Só que, em meio a isso tudo, desde que nós descobrimos, começamos a fazer essas mudanças aqui na casa, e tivemos aí essa reforma no meio do caminho, né? Essa aqui foi a minha última foto aqui nesse cantinho, meu último trabalho aqui no ateliê, nesse canto, né? E eu precisei desmontar o meu ateliê e passei ele para onde hoje é o meu quarto. E então você imagina o desafio que é, porque as minhas coisas estão tudo em caixas. Às vezes eu precisava de uma coisa e tinha que procurar nas caixas, e aí juntou toda a mudança da reforma, poeira, aquela bagunça que dá de obra em si, né? E a ajustação também, a gente já não tem a mesma disposição que a gente tem normalmente, mas eu precisei embalar todas as minhas coisas
e retirar e pôr num canto do meu quarto. Então não tá com aquele espaço que eu tinha mais, não tem as prateleiras mais onde as minhas coisas estavam organizadas. Agora, por exemplo, tá tudo em caixas. Então muita coisa que eu preciso, ou eu deixo de usar, ou eu tenho que procurar naquela pilha de caixas que estão ali em um outro ambiente. Mas o que eu quero dizer para você em relação a isso? Que assim que eu descobri a minha gestação, a gente começou a modificar algumas coisas aqui. A obra, né, a reforma está sendo a longo prazo, por questões, né, financeiras e de tempo mesmo. Só que nesse decorrer de tempo, da mudança da minha agenda, da confecção das minhas peças, eu tive aí a reforma aqui na minha casa. Então hoje eu estou sem o meu ateliê, ele está no cantinho do meu quarto. Tá um pouco difícil até para mim gravar vídeos, né? Pela questão da desordem que está em relação a caixas, material, reforma em si, né? E aí está sendo um desafio, porém, em momento algum eu parei de trabalhar, apesar de sentir de ter um pouquinho mais de trabalho, pelo fato de estar um pouco mais desorganizado do meu ambiente em si, né? O meu ateliê hoje está no cantinho do meu quarto, onde será provisoriamente, né, até o final desse ano, ele vai ficar nesse mesmo ambiente. Por enquanto, eu não vou poder reformar o meu ateliê. É possível que essa reforma fique aí, talvez mais para frente, porém eu vou improvisar um canto, né, bem legal também, para a gente ter até o final do ano, para quando eu retornar eu já ter as minhas coisas pelo menos mais no lugar possível para dar continuidade ao meu trabalho. Mas o meu ateliê em si, o cômodo em si, onde eu reservei para ser meu ateliê, ele vai estar lá, só não vai estar reformado. Mas o que eu quero te dizer com isso? Que a minha vida mudou muito, né? Foi um desafio desde a descoberta da minha gestação. Mas em momento algum eu pensei, nossa, vai ser difícil. Nossa, não vai dar. Nossa, é isso. Nossa, aquilo. Mais é sujeira, mais é trabalho, mais é mudança, mais é isso. Não. Em momento algum eu fiquei assim, triste. Pelo contrário. Pensei, é uma oportunidade de revolução e eu tô tão feliz de estar recebendo a minha princesa. Depois eu descobri, né? E 3 meses depois eu descobri que era uma mocinha, é uma mocinha, né? Mas desde sempre, com toda essa bagunça, com todo esse desafio, essa reforma, ainda assim vale muito a pena. Se você está triste, está chateado porque descobriu, sua vida vai mudar, não sabe como lidar com o seu trabalho, respira fundo, primeiramente agradeça a Deus pela oportunidade de gerar uma vida e comece a colocar no papel. Anote ali o que você precisa fazer, qual que é a sua realidade hoje, qual que é a mudança que você precisa. Às vezes você não vai precisar fazer uma mudança na sua casa, mas você vai precisar adaptar a sua agenda, modificar algumas peças, fazer algumas interferências aí no seu trabalho no decorrer do período, mas tudo passa, né? Assim que a minha neném nascer, eu vou tirar o tempo de cuidar dela, de mim, mas em breve eu retornarei para o meu trabalho. Quero dizer para você que quando eu fiz o meu planejamento no final do ano, em dezembro de 2023, eu tinha planos de reformar o meu ateliê, de fazer algumas mudanças, algumas melhorias, adquirir alguns materiais diferentes que eu não tenho, alguns produtos, fazer investimentos no meu ateliê. Porém, todo esse planejamento teve que ficar arquivado e ser alterado para poder recebê-la. Aí eu precisei mudar, passar a parte de reserva financeira para mexer em outras coisas, né? E tanto de questão de exames que a gente tem que fazer, medicamentos que tem que tomar, modificações em si da minha casa que foi necessário, mas é um projeto que está guardado, foi válido ter feito o planejamento e ele só foi alterado e em vez dele seguir reto, ele vai fazer uma curvinha, mas ele vai chegar aqui. Então o que eu quero te dizer é que independente da gente ter surpresas no meio do caminho, quando a gente faz um planejamento, ele dá pra gente uma base. Não foi inviável eu ter feito o meu planejamento. Tá que mexe aqui. Juju gostou do planejamento. Ai. Olha. Então, não foi inviável ter feito o planejamento. Acontece que eu só vou precisar arquivar ele um pouquinho e precisei fazer algumas modificações. Mas modificações que vão me levar ao mesmo caminho e de agora de uma forma ainda mais linda, né?
mais preciosa, que agora vai ter aí a inspiração da minha princesa. E assim que ela nascer, eu vou continuar fazendo as minhas mesmas atividades, mas com ainda mais vontade, com mais garra, com mais um motivo precioso, né? Que é dar uma vida melhor para minha filha. Então, o que eu quero dizer para você é que por mais que a gente faça um planejamento, essa aqui era eu em dezembro de 2022 fazendo meu planejamento para 2023, e essa aqui sou eu em 2023 com os planos do Senhor para mim, né? Que é ter aí a honra de gerar uma vida. E isso é muito valioso. Então, se você estiver passando por algo parecido, ou que você fez o seu planejamento e apareceu alguma coisa que te impediu de segui-lo à risca, que precisou que você fosse lá e alterasse, não desista. Não ache que não valeu a pena, que você investiu o tempo errado e que não foi útil fazer, porque você não vai dar conta de manter. Pense que você vai adaptar aquela parte ali que era a curto prazo para o médio e longo prazo. Mas ela não vai deixar de existir. Se você tiver vontade, se você realmente quiser e isso correr forte dentro do seu coração. O meu ateliê, ele corre forte dentro do meu coração, é um projeto para mim de vida, é o meu trabalho, eu amo o meu trabalho em si. Então, para mim, o fato de eu ter feito uma curvinha não vai impedir a minha chegada, né? Em vez de eu sair desse plano para cá diretamente, chegar aqui em dezembro com tais coisas resolvidas, eu vou fazer uma curvinha, que talvez demande um pouquinho mais de tempo, né, do que eu seria aqui em linha reta, mas eu vou chegar aqui. Então, não desista dos seus planos, não abra mão de realizar, alcançar os seus objetivos pelos desafios que aparecem no meio do caminho. Sejam desafios bons e maravilhosos como esse, ou desafios talvez não tão incríveis e não tão bons, mas que te farão precisar alterar os seus planos, tá bom? Inclusive, enquanto agora, né, minha agenda fechou aí, eu estou finalizando a produção das minhas peças. Caso não apareçam outras encomendas, na verdade eu esperava um fluxo um pouco maior, foi um pouco menos do que o planejado, né? Mas faz parte, porque eu entendo em relação às pessoas também, não é fácil às vezes, igual eu falei, às vezes a pessoa não tem nem um tema específico disponível para poder fazer ainda, não decidiu. Em relação às festas, né, de aniversário principalmente, porque o meu foco maior é em velas e topos de bolo. Enquanto isso, eu estou criando novas peças, estou aproveitando o meu tempo aí para poder me inspirar e criar novas peças. Inclusive, eu até fiz, eu hoje em dia não trabalho com potes, né? Eu fiz o pote no início, quando eu comecei o biscuit, mas hoje em dia, por questão dos materiais, né, dos insumos em si, eu não confecciono os potes atualmente. E aí, eu fui fazer uns potinhos para ela, né, para colocar cotonete, gazinha, algodão. E aí eu me inspirei e criei um novo produto, que pode ser que eu venha trabalhar com eles daqui para frente, né, uma opção nova também. Então aproveite, todo momento na vida da gente é um momento de oportunidades. Eu estou criando outras peças, como eu já tenho nessa mentalidade, eu trabalho um pouco com algumas pronto-entregas. Além da pronta entrega de vela, eu criei outras peças também, estou criando, né, outras peças para pronta entrega, como utilitários, lembranças, presentes que as pessoas procuram. E eu não tive tempo antes de fazer pronta entrega. Mas a pronta entrega dá uma liberdade pra gente também. Dentro da realidade, não quer dizer que eu vou pegar aí uma caixa com 12 quilos de massa, vou investir lá um valor e fazer de pronta entrega loucamente. Não. Estou fazendo dentro da minha realidade, dentro do que eu posso. E nesse período continuar estudando, estude sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque faz muita diferença, vale muito a pena. E nesse tempo, desde esse período agora da gestação, depois que a menina nascer, é continuar sempre com a mão na massa, nem que seja para fazer dar uma sovadinha ali e fazer um detalhe para mim não perder o hábito, porque eu amo realizar o trabalho que eu faço e por meio dele eu evoluo muito. Então, por meio da prática, né, eu trabalho com a massa desde que eu iniciei todos os dias e eu pretendo continuar, nem que seja para dar ali uma sovadinha e sentir a textura dela. E depois que a minha neném nascer, eu vou adaptar ela à minha realidade do meu trabalho. Não quer dizer, gente, que o trabalho em casa ele é um trabalho fácil. Não é. Porque
porque a gente tem que se policiar a todo momento para não se distrair, não abrir mão da sua rotina para ir lavar roupa, para ir fazer a comida, para ir lavar uma vasilha, para dar uma faxina e tudo mais. E com uma criança, eu acredito que seja um desafio ainda maior. O que eu vou precisar fazer? Aquele planejamento de 2023 que eu tinha, a rotina que eu criei para mim, ela foi alterada para o meu período de gestação, né? E agora eu vou criar um novo planejamento, uma nova rotina, assim que ela nascer, que eu começar a ver como que vai ser, para que eu possa me adaptar, né, com as mudanças que vão ser necessárias, porque eu vou ter uma rotina diferente, mas o meu trabalho não vai parar por isso. Não quer dizer que vai ser fácil. Não é fácil, né? Não é simples você lidar com tanta coisa e ainda com a casa, com criança e o seu trabalho. Tem gente que já vive isso, né? Mas para mim, que vai ser tudo novo, eu vou sentar, vou analisar e vou tentar planejar da melhor forma possível. Claro que vai ter mudanças, modificações no dia a dia, mas uma hora a gente se adapta. E o melhor de tudo na vida é que tudo passa, toda fase passa, seja ela boa ou ruim, elas vão ser modificadas e a gente tem que fazer por onde. Então, quando ela nascer, minha rotina vai mudar, obviamente, mas eu vou adaptar a minha rotina aos cuidados com ela e vou adaptar ela à minha rotina também. Se hoje eu trabalho de 8 a 5 no meu ateliê, provavelmente eu vou ter que tirar uma parte aí do dia para poder reduzir, vou ter que reduzir pelo fato de estar em casa por um período, né, até me adaptar, mas ela vai ser introduzida na minha rotina. Eu vou ter que modificar o meu horário de trabalho, mas assim que as coisas melhorarem, ela vai se adaptar à minha rotina, ela vai estar comigo no meu ateliê. Inclusive, eu estou projetando o meu ateliê de tal forma que ela possa estar comigo. Porque quando eu for retornar com o meu trabalho, eu pretendo que ela esteja comigo em todo o tempo. Então, além de eu trabalhar em casa, que é maravilhoso nesse sentido, apesar de todos os desafios que a gente sabe que tem em você empreender, eu vou poder estar perto da minha filha. Vou poder cuidar dela de uma forma muito mais próxima, independente de eu ter que adaptar o meu trabalho a ela e ela ao meu trabalho, eu vou estar próxima a ela. Então, eu já estou projetando o meu ateliê, já estou planejando o meu ateliê de uma forma em que até a estrutura dele, por mais que seja essa provisória agora, que não vai ser o ateliê definitivo, para recebê-la. Ela já vai ter o cantinho dela lá, para que ela participe, né? Eu recebo muitas pessoas falando assim, agora você vai ter a sua fofurinha, como é que vai ser? Ela vai adorar mexer em tudo isso. Com certeza ela vai ter os materiais dela, vocês vão vê-la muito por aqui, nas minhas redes sociais também, porque ela já vai chegar sabendo que a mamãe dela é uma artesã, que a mamãe dela ama o que faz, que a mamãe dela é uma empresária e que a mamãe dela precisa trabalhar, mas ainda assim eu não vou deixar de cuidá-la, né? De cuidar dela, né? Que é o mais importante de tudo. Então era isso, eu queria falar com vocês em relação à descoberta, né? Como eu falei com vocês, a organização, o planejamento, a mentalidade. É uma chuva de mudanças que a gente tem quando a gente descobre uma gestação, mas é uma chuva de oportunidades também para que a gente se torne pessoas melhores, que a gente se organize e aproveite tudo que de bom aquele ambiente tem que poder nos trazer. Para mim, trouxe a oportunidade de ser mãe, né? E também de melhorar, de me inspirar e amadurecer, tanto como pessoa, na minha vida pessoal, tanto como na minha vida profissional. Porque hoje eu já vejo o meu trabalho também, porque eu já via ele de uma forma incrível, hoje eu vejo ele com uma importância ainda maior, porque hoje eu vou ter alguém dependendo de mim, literalmente. Então, por aí a gente já começa a fazer essa mudança. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você essa experiência, que você possa absorver algo desse contexto todo e que você lembre-se que independente de que você faça um planejamento e precise alterá-lo no decorrer do percurso, você fez. Simplesmente não deixe de fazer. O planejamento nunca vai ser estático, ele vai sempre ter que ser alterado ao decorrer do tempo. Você vai agregar melhorias, você vai colocar pontos que você concluiu,